Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que possamos, em assimilando as lições da noite, valorizarmos essa nossa atual estadia terrena, agradecendo a Deus sempre e buscando o aprimoramento. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, nossa irmã Sueli. Uma boa noite para todos nós. Que a gente consiga aprender um pouquinho mais, né, de coisas aqui. Hoje nós não trouxemos um tema específico, mas sim algumas considerações sobre a Gênese. Porque a gente está sempre recomendando a leitura das obras básicas, né? Normalmente estudamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns. Até o Washington fez uma estatística, um apanhado aí dos conteúdos das palestras e viu que o Livro dos Espíritos está assim com, acho que 50% quase, né? 50%, né? Sendo abordado temas, né? E o Evangelho, 30 e poucos, e Céu e Inferno, Gênese, livro dos médios menos. Então, nós estamos sempre recomendando o estudo das obras básicas. E estamos fazendo uma apresentação, né? Parece que na semana passada o Washington fez sobre... O Washington não foi quem que fez? Foi o Washington mesmo, né? Sobre o livro dos médiuns, A Céu e Inferno, que é uma obra maravilhosa, né? Porque todas as obras tiveram origem em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos contém todos os aspectos, filosófico, científico e religioso. Então, são 4 livros nele, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto livros. Kardec desenvolveu a Gênese logo do início. Da parte científica, desenvolveu o Livro dos Médiuns. Da parte religiosa, né, do aspecto religioso do livro, que são as leis morais, Kardec desenvolveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E do final, a justiça divina, Kardec desenvolveu o Céu e o Inferno. Então, são obras maravilhosas. O Livro dos Espíritos contém todos os aspectos, mas desenvolvidos esses aspectos foram com mais intensidade nas obras mais específicas para isso. A Gênese foi a última obra da codificação. Kardec fez a primeira edição em 1868 e em 69 Kardec morreu. Em 57 surgiu o Livro dos Espíritos, né? Então depois, quer dizer, um aninho depois que Kardec editou a Gênese, ele desencarnou. Agora, esse livro, a Gênese, ele merece um olhar um pouquinho diferente daquele que a gente tem com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi ditado pelos Espíritos. Kardec codificou. Então, Kardec reuniu todas as respostas às questões que ele direcionava aos médiuns, que Kardec não foi médium, né? Desse porte de escrever, né? Ele apenas codificou. Então, as respostas foram dadas pelos espíritos da verdade, né? Algumas traduções, como a gente vai ver alguns erros de tradução, espíritos de verdade, não é da verdade, de verdade todos são. Senão seria o quê? Espíritos de mentira? Né? Então não é espíritos de verdade, e sim espíritos da verdade. Aqueles espíritos que reuniam os conhecimentos necessários para fazer, né, para responder os questionamentos de Kardec a respeito da vida na dimensão espiritual. Então esse livro ele não foi escrito dessa forma como Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi ditado pelos Espíritos e foi utilizado o método da análise dos pares. Esse método ele só apareceu na ciência muito tempo depois, lá para 1910, 1911, por ali, que ele começou a ser utilizado pelos cientistas. O que é isso?
quando há uma descoberta científica, quando um cientista descobre alguma coisa, a cura para uma doença, ou seja, o que for, ele tem que publicar a sua descoberta numa revista de circulação internacional, numa revista científica, com todos os dados, com todos os passos, para que qualquer cientista possa realizar a experiência e chegar às mesmas conclusões dele. Se não chegar, ela não terá efeito científico, ela não será reconhecida no meio científico. Então, isso é a análise dos pares. As experiências vão acontecendo, vão chegando aos mesmos resultados, então ela é reconhecida. Kardec fez isso com o Livro dos Espíritos. As respostas chegavam, não com a primeira edição, não foi com a primeira. Kardec codificou a primeira, depois, na segunda edição, é que ele começou a receber todas as respostas, tanto que o Livro dos Espíritos teve a primeira, segunda, terceira edição. Essa que a gente conhece é um pouco diferente da primeira, assim como algumas coisas também na Gênese. Então, Kardec analisava a resposta que vinha de um lado, de outro, a mesma pergunta, e via que tinha a semelhança, com as diferenças apenas linguísticas, que isso aí ele tratava muito bem, já que ele era professor também de línguas. Então, Kardec foi muito preparado para esse trabalho. Então, foi feito assim, né? Foi codificado assim o Livro dos Espíritos. Já não aconteceu isso com a Gênese. O Livro dos Médiuns também, ditado pelos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem, inclusive, o nome dos Espíritos que passavam a instrução deles sobre aquela fala do mestre, né? Sobre as passagens contidas no Evangelho tradicional. Já com a Gênese, foi utilizado nela um método totalmente diferente, um método hipotético. Então, a Gênese ela tem que ser olhada de uma forma hipotética. A Gênese, praticamente, ela não conclui muita coisa, né? Ela não tem muitas conclusões. Ela é hipotética, tem, sim, algumas coisas que foram ditadas pelos Espíritos, mas não o todo da obra. Então, ali tem opinião pessoal de Kardec, tem hipóteses lançadas por Kardec e tem algumas coisas ditadas pelos Espíritos. Então, não é uma obra igual ao Livro dos Espíritos. Então, ela tem que ser vista de uma outra forma e tem que ser analisada e observada, né? Kardec não fechou muitos assuntos, deixando as descobertas científicas, né, para que fossem incorporadas, tanto que Kardec está ultrapassado. Não pode estar ultrapassado, né? Está ultrapassado uma obra que abriu para a ciência. Quando que uma obra que abre para as descobertas científicas pode estar ultrapassada? Ela estaria ultrapassada se ele estivesse fechado com teorias improváveis ou provadas naquele momento, pura e simplesmente. Mas não foi isso que aconteceu. Então, muitas coisas ele deixa bem claro que foram deixadas ali para as descobertas que aconteceriam dentro da ciência, porque essa obra, ela trata da parte da criação. Isso aí até hoje é complicado. Para a ciência é complicado. Nós vamos ver até sobre a questão dos cometas, que a gente vai ver como que nem a ciência ainda tem definições a respeito desse astro errante, né, que fica passeando aí pelo espaço, pelo universo. Então, a gente começa a nossa conversa com uma apresentação de Herculano Pires para essa obra, presente na tradução que nós temos aqui. Essa tradução foi feita, a apresentação foi feita por Herculano Pires, a apresentação da obra, mas a tradução é de Vitor Pacheco, Vitor Toledal Pacheco, não é de Guilhom Ribeiro. As pessoas dizem que eu tenho alguma coisa contra Guilhom Ribeiro. Não é que eu tenha contra Guilhom Ribeiro, eu tenho contra algumas coisas que ele faz, entendeu? Algumas traduções que ele já fez, e a gente vai ver que realmente, né, eu gosto mais de Herculano Pires, esse aqui também é muito bom, né? E quando que Herculano faz a tradução, Herculano faz comentários no rodapé, ele é ótimo, né? Então eu particularmente prefiro obras traduzidas por Herculano, principalmente dentro da codificação, do que
por Guillaume, né? Bom, Herculano faz uma apresentação, então, nessa tradução aqui, né, de Vitor Pacheco, né? Deixa eu conferir o nome dele aqui, que eu estou falando, muitas vezes eu faço com Pacheco, Vitor Pacheco. Ele faz essa apresentação muito interessante, dizendo o seguinte: ele diz que a Gênese revelou a existência de um outro mundo na Terra. Não se trata de um mundo distante no espaço, mas um mundo que interpenetra o nosso e que com ele se confunde, constituído de matéria em outra dimensão, e não deixa de ser também material, e a que não deixa de ser também material, e a população dos que chamamos mortos, que atende a essa população. Então isso foi esclarecido, tratado, abordado amplamente na questão dos fluidos. Esse foi ditado pelos espíritos, não é hipotético. Ali, todo o estudo sobre fluidos aqui na Gênese é maravilhoso. E quando Kardec fez essa abordagem sobre os fluidos, ele mostrou um mundo dimensional diferente, né, transdimensional dentro da própria Terra. O mundo na dimensão espiritual. A gente não gosta muito de falar em mundo dos espíritos, porque dá a impressão que é um mundo perdido por aí, longe da nossa realidade, mas não é. O mundo dos espíritos é aqui, junto conosco, neste mundo. Então, a Terra, ela tem a dimensão material dela e a dimensão espiritual, onde ficam, que é a erraticidade da maioria dos espíritos recém-saídos desse planeta. Então, ficam muito ainda presos à atmosfera do planeta em que encarnaram. Então, nessa abordagem sobre os fluidos, que depois em casa vocês podem pegar e olhar, a Gênese ela não tem nada de difícil, ela não tem nada de complicado. Tem alguns assuntos que não são tão atraentes assim, né? Como a criação, as eras todas, né? Os 7 dias da criação explicado nas eras todas, né, que a Terra passou. Então tem um lado que pode não ser muito atraente para todos, mas é muito interessante. A Gênese ela não é difícil, ela apenas tem que ser olhada de uma forma um pouquinho diferente e sem também preconceitos, né, a respeito dos assuntos ali tratados. Então, quando ele fala sobre os fluidos, ele mostra a atmosfera fluídica do planeta, onde os espíritos que saem, que são recém-desencarnados, ficam, né, nessa atmosfera fluídica do planeta. Então, ela tem os dois mundos, a dimensão material e a dimensão espiritual dentro do planeta Terra. Diz que não há nenhuma afirmação dogmática ou exposição de coisas fantásticas nas páginas desse livro. Não tem nada fantástico, né? Não tem nada dogmático. O Espiritismo não é dogmático. Tudo ele coloca à luz da razão e explica, né? Porque ele tem um caráter epistemológico, como a gente vai ver. O que há é raciocínio, proposições lógicas induzidas da natureza e coincidência dos fenômenos, hipóteses corajosas de Kardec, que as ciências confirmaram e que já são realidades científicas. Algumas hipóteses de Kardec foram já confirmadas pela ciência. Logo no início desse livro, ele expõe o problema da revelação espírita. Logo no início tem isso, né, da Gênese. Ele expõe o problema da revelação espírita, assinalando que não se trata de uma entidade misteriosa, não tem mistério, né, na codificação, não tem, mas de um processo de investigação. Então, toda a obra é investigativa, né? O Livro dos Espíritos eles ditaram, e a obra, a Gênese, ela é altamente investigativa. Ninguém pode revelar o que não sabe ou o que não descobriu. Uma revelação deve desvendar o segredo de um mistério para que este se torne um fato. Esse é o caráter epistemológico da doutrina. Tudo que se conhecia sobre a criação estava ligado à religião. Até então, né, nós não tivemos nenhuma religião, nenhuma filosofia, nada que abrangesse os 3 aspectos como a doutrina espírita: científico, filosófico e religioso.
esses três aspectos estão presentes por causa de Kardec. Porque até então ele tinha todo o conhecimento sobre a criação na visão religiosa, que ele obteve na França mesmo, né? Nas escolas que ele também estudou. Mas ele foi além, e foi buscar um pouco além, e viu a necessidade de reunir o aspecto filosófico, religioso e o científico para provar aquilo que a religião e que também a filosofia falava. Então ele viu essa necessidade e foi atrás desse trabalho aí. Ele experimentar em si mesmo essa dúvida, porque Kardec tinha muitas dúvidas, né? Então ele experimentou nele mesmo a necessidade de unir a ciência junto com os outros dois aspectos. Aí é aquela história, Herculano fala, aqueles que encaram o espiritismo como um agregado de antigas superstições, uma falsa doutrina marginalizada no plano cultural, que tem gente que ainda diz isso, que o espiritismo é superstição, e acaba marginalizando uma doutrina como essa, né? E que acaba, no plano cultural, ignoram a verdadeira posição epistemológica do espiritismo. Isso é belíssimo, né? Essa posição epistemológica. O que quer dizer isso? Ele vai atrás do fato, né? Descreve, explica, prediz a realidade, analisa o que ocorre, determina o que ocorre, dessa forma a utilizar todos os fatos que aparecem. Então, é análise à luz da razão, vai atrás do fato e constata esse fato, como ele ocorre, por que ele ocorre, de que maneira ele ocorre, muito bem analisado e muito bem pesquisado. Com isso, o que acontece? Revelam aí essas pessoas que não conseguem absorver esse caráter epistemológico, esse caráter da constatação, né, dos fatos pela doutrina espírita, eles não conseguem enxergar aquela dimensão gestáltica também da doutrina espírita. O que é isso? Não se pode entender nada e nem definir nada pelas partes, somente pelo todo. Então não se pode pegar apenas uma parte. Esse é um fato importante que a gente tem que analisar, né? As pessoas que encaram o espiritismo como uma crendice são insuficientes, têm uma inteligência insuficiente para analisar isso aí, a grandeza de uma concepção gestáltica, e ficam pegando partes e querendo definir coisas por partes. Eu trouxe para a gente analisar esse caráter aí, né? Essa concepção gestáltica, um texto já conhecido, né, de todos nós, mas que vale a pena. Tá assim, eu estou vendo que a hora está correndo mais do que eu gostava aqui. Tem uma apostila aqui, mas a gente continua. Sei, Senhor, mas é importante para a gente ver o que é essa concepção gestáltica. Olha só. Os cegos e o elefante. Isso é um texto de Malba Tahan. 6 senhores cegos estavam sentados à beira de uma estrada pedindo esmolas, quando de repente ouviram um barulho de um animal se aproximando. Era um elefante, porém eles não faziam a menor ideia de como seria este animal. Eram cegos, né? Aproximou-se deles então um homem conduzindo o elefante, que era domesticado e bastante dócil. Informados sobre o animal, pediram ao homem que parasse e lhes permitisse examinar o animal. Impossibilitados de vê-lo, iriam conhecer pelo tato. Já sei, um deles disse, né? Eu preciso, o animal interessado, ele, já sei, um deles disse. O elefante é tal qual um muro forte e áspero, porque ele apalpou a barriga do elefante. Então, no que ele botou a mão na barriga, ele disse, é um muro forte e áspero. O segundo passou as mãos pelas presas do elefante e afirmou, enganou-se, meu amigo. O elefante é mais parecido com lanças do que com muros. É redondo, liso e agudo nas extremidades. Eu é que sei como é um elefante. O terceiro correu os dedos pela tromba do paquiderme e declarou com segurança,
ambos estão enganados. Quem tiver a menor parcela de senso, percebe que o elefante é parecido com uma grande cobra que segurou na tromba do bicho. O quarto cego, porém, estendeu os braços, abraçou uma das pernas do animal e disse: o pior cego é aquele que não quer ver. O elefante, não há dúvida, é assim a modo de uma palmeira. Asseguro que é roliço e alto que nem um coqueiro. O quinto cego, porém, o quinto cego, homem de elevada estatura, alcançando a mão, apanhou a orelha do elefante, apalpou-a e afirmou categoricamente: parecem tontos todos vocês. O elefante é uma grande ventarola. Adiantou-se finalmente o sexto cego e, segurando o elefante pela cauda, exclamou: quanta cegueira vocês têm! Vocês não percebem patavina nenhuma. O elefante nada tem de parecido com muro, com lança, com cobra, com palmeira, com ventarola. Tudo isso é ridículo. O elefante é apenas um pedaço de corda. O homem então tocou o elefante. O enorme animal continuou a viagem e os 6 cegos ficaram à beira da estrada discutindo, exaltados, insultando-se uns aos outros, com pesadas palavras, porque não chegavam a um acordo sobre a forma exata de um elefante. Isto é não ter concepção gestáltica. Não tem concepção do todo. Cada um pegou uma parte e achava que estava definindo. Então é assim que as pessoas insuficientemente inteligentes para determinadas coisas vão ver a doutrina espírita como algo supersticioso, né? E algo que está longe da cultura, porque não consegue abranger o todo, vai por partes e não consegue definir absolutamente nada. Então isso aí é importante quando a gente vai fazer uma análise, pegar o todo e não a parte. Se uma sonda for colocada lá no deserto do Saara e voltar para o planeta dela, vai dizer que na Terra não tem ninguém, que a Terra é estéril, que não tem gente. Quem somos nós, então, né? Aqui. Então, sobre a evolução do espiritismo, diz que não é através... Isso aqui também eu adorei que Herculano Pires falou. Olha só. Sobre a evolução que vem, né? Diz que não é através de pretensas revelações mediúnicas, de espíritas e médiuns invigilantes e vaidosos, nem de percepções de videntes convencidos de suposta investidura missionária, e muito menos de reformas idealizadas por cientistas improvisados que se revelam ignorar o próprio sentido da doutrina, que se fará o progresso do espiritismo. Né? Então, é o que a gente fala, vamos estudar o espiritismo pela codificação, vamos procurar aquilo que tenha provas na ciência que a gente possa incorporar. Né? E não, fulano se emancipou, foi lá na dimensão espiritual e viu isso. Teresa d'Ávila também viu o inferno. Que inferno que ela viu? O que ela imaginava ver. Né? Então, a gente está sempre recomendando essas coisas que Kardec recomendava. E ele dizia isso aqui, Kardec dizia assim: os adeptos demasiado entusiastas são mais perniciosos ao espiritismo do que os seus adversários. Sem dúvida, né? Precisamos acordar para essa desoladora verdade. Frase de Herculano Pires, eu concordo plenamente. O espiritismo é ainda o grande desconhecido, até mesmo dos espíritas que pensam havê-lo dominado completamente. Gente, como tem que estudar, como a gente tem que analisar, como a gente tem que olhar isso aí com olhos de quem quer ver, né? Com olhos de quem quer ver realmente. Tem uma parte do Livro dos Espíritos que, olha, eu estou há 30 anos tendo contato com a doutrina. Conheci Ângela há 30 anos e Zé Manel aqui no centro. Né? Conheci aqui, quando eu vim para estudar o espiritismo.
todas as vezes que eu acho que eu demorei demais também, né? Me acomodei muito nisso aí, mas todas as vezes que eu li aquela questão 540 de O Livro dos Espíritos, me dava um pânico. Eu falava, gente, não é possível. E quando eu abordo essa questão, eu falo, ó, isso aqui tem algum problema. Mas por que eu já não tinha procurado também, né? São aquelas coisas, a gente se acomoda. Ah, não, porque foi fulano que escreveu, né? Foi traduzido assim, deve ser. Mas nós não podemos nos acomodar diante daquilo que a gente não concorda. Não dá para a gente se acomodar diante do que a gente não está concordando. Tanto que Kardec também recomendou isso, né? Vamos analisar, vamos colocar os conceitos à luz da razão. Está lá, na 540 de O Livro dos Espíritos, assim. Do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo. O que se entende disso? Que o espírito veio do átomo. Do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo. Está tão claro, não tem nada que precise interpretar aí. Quando eu lia isso, eu falei, ou eu estou doida ou isso está errado. Não, mas errado não pode estar, né? Todo mundo, aí eu fui buscar as outras obras, todo mundo fazendo essa tradução, eu falei, a doida estou eu, né? Vamos ver, né? Aí, olha só, analisa bem, do átomo ao arcanjo, que ele mesmo começou por ser átomo. Se ele começou por ser átomo, ele era átomo. Se ele era átomo, o espírito veio da matéria? Então, como é que fica os outros conteúdos da doutrina espírita que a gente estudou, que há dois elementos no universo, gerais no universo, o espírito e a matéria? E está bem claro em O Livro dos Espíritos que eles são distintos. Está claro isso lá. Então, gente, tem uma contradição aí, não é possível. Se tem dois elementos gerais no universo, o espírito e a matéria. Então, e os espíritos deixam bem claro no Livro dos Espíritos que isso aí está definido, que isso não tem, são separados, são independentes. Aí vem aquela 540 assim, aí eu falei, não, tem coisa aí. E aí, né, já há bastante tempo também, não foi agora que eu fiz isso, né? Já há bastante tempo eu fui procurar a versão em francês. Eu não falo francês, mas algumas coisas a gente entende, é a língua latina. Então não tem tanta diferença assim do nosso, né? Então eu trouxe até para vocês, a quem fala francês, vai identificar isso rapidinho, né? É só pegar lá na versão francesa, né? Então, olha só como que está lá na versão francesa. Olha aqui. Parlatano. É como está lá. Parlatano. Olha lá. Como que pode traduzir isso aí por átomo? Não pode. Não pode traduzir isso aqui por átomo. Pode procurar, tem a versão francesa na internet, pode buscar. Isso aqui é uma preposição equivalente a por. Ó. A nossa por, né? Nossa preposição por, equivalente par. Esse L aqui é o lê. É o artigo definido. É o pelo átomo. É pelo átomo. Olha aqui, ó. Pelo átomo. E não por átomo. Por ser átomo. É pelo átomo. Essa tradução aqui, ó. Parlatano. Esse lê tá assim porque os artigos em francês, quando eles estão diante de palavras que começam por vogal, eles perdem a vogal e tem um apóstrofo. Então, essa tradução aqui é isso aqui, ó. Não por ser átomo. Por que foi feito? Não sei, nem me interessa. Foi feito. Foi adulterado. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para ver erro, criticar quem foi, quem não foi, por que foi. Eu estou aqui para defender Kardec. Porque do jeito que está lá, gente, eu falei, Kardec está doido. Como é que é isso? Como é que ele fala coisas antes e depois ele aceita uma resposta dessa?
Então, procura lá que vocês vão achar. Parlatam. Tem um artigo aqui. O por junto com o não é pelo na nossa língua? Então, lá no francês também. Olha a diferença disso aí. Pelo átomo, através do átomo, aí sim, houve a junção do elemento material e do elemento espiritual para juntos operarem a evolução do átomo ao arcanjo, porque ele começou também através do átomo. O átomo foi aquele que o ajudou também. Então, é o elemento material e o espiritual. O por ser átomo dá uma ideia monista. E o pelo átomo, uma ideia dualista. Espírito e matéria. Aí sim, ó, fecha com a doutrina espírita. Agora, foi Kardec que escreveu assim? Kardec escreveu assim, ó. Parlatam. E não por ser átomo. Né? Isso foi um problema de tradução que eu não sei aonde começou. Tá? Não sei aonde teve origem. Mas as obras em francês, pelo menos as originais, não estão da maneira que a gente lê hoje. Então, o Espiritismo, por que o Espiritismo não sofreria os abusos da tradução? Né? Tem até aquela frase, tradutor, traidor. Todo mundo conhece isso, né? Tradutor, traidor. Então, nós vemos que a Kardec muitas vezes é massacrado, ele é falado totalmente por causa dessas traduções mal feitas e convenientes, né? Porque a gente sabe que uma tradução, ela é muito alterada por fatores sociais, políticos, ideais, idealistas e outras coisas mais, né, por aí. E a nossa doutrina espírita, né, não ia ficar de fora disso aí. Então, quando a gente está lendo, a gente tem que ter olhos de ver. Não concordou? Busca, vai atrás, pesquisa. Eu me penitencio por ter ficado tanto tempo numa dúvida. Por que eu não busquei isso antes, quando eu não concordava? Ah, mas foi fulano de tal que traduziu. Não, isso deve ser assim. Não é, né? Então, a gente tem que buscar, tem que olhar. E a Gênese, ela é um livro que exige isso de nós. Né? Ela não é uma obra que veio pronta para a gente, ela é altamente hipotética. Isso não sou eu que digo, está escrito com todas as letras na introdução da obra. Outra coisa que a gente chama atenção, para lerem a introdução das obras, que a maioria não lê. Pô, eu trabalhei com isso há muito tempo, eu sei que não leem. Introdução, a maioria não lê a introdução. Vai direto no assunto que deseja, vai lá folhear. Leiam a introdução. Muitas coisas se explicam na introdução. Na introdução de O Livro dos Espíritos, está explicado ali muitas coisas a respeito de alma e espírito. Né? Na conclusão do Evangelho, está explicando essa questão de cerca de 1100, que muita gente pergunta, está escrito isso lá. Isso não é invenção da gente, né? Então, na introdução da Gênese, está assim, esta nova obra é mais um passo à frente nas consequências e aplicações do Espiritismo. Por que mais um passo à frente? Ela é a última, ela fecha a codificação e ela abre para descobertas científicas e ela esclarece algumas coisas que possam ter ficado com alguma dúvida no Livro dos Espíritos. Uma delas é a respeito dos cometas. Vamos defender Kardec novamente. Kardec também é amaldiçoado aí algumas vezes por algumas bocas malditas aí, dizendo que Kardec errou, que colocou lá que o cometa são mundos em vias de formação. Tá, vamos lá. Não vamos esconder, né? Tapar sol com peneira, não. Tá aqui, ó. 40 de O Livro dos Espíritos. Os cometas, eu também, quando li isso, eu falei, gente, isso aí tem alguma coisa errada. Aí, o que a gente faz? Busca, vai pesquisar, vai buscar, né? Para falar que o outro errou já de saída sem argumento nenhum também não dá, né? Não pode. Pergunta de Kardec. Os cometas seriam... Aliás, esse erro não seria de Kardec, seria dos... Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria?
Mundos em vias de formação? Número 40 de O Livro dos Espíritos. Está lá, isto está certo. Eles responderam assim, isto está certo. Quando eu li isso, me deu uma fisgada na espinha. Eu falei, o que está certo? O que está certo aqui? Mundos em via de formação? Que eles carregam matéria condensada, tudo bem, mas mundos em via de formação, isso me deu uma pontada na espinha, né? Aí a gente começa a buscar conteúdos para a gente poder entender os fatos. Eles respondem assim, isto está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm uma parte de influência em certos fenômenos físicos. Isso também não é segredo para ninguém e é provado pela ciência. Eu me lembro que quando eu era criança, eu escutava, eu tinha o maior medo de cometa, embora que eu sempre tive uma atração por coisas do espaço, mas eu tinha um medo dos cometas, que a minha vizinha falou que a mãe dela se escondeu debaixo, não sei de que lá, quando passou o cometa de Halley em 1919, porque diz que ia destruir a Terra, que ia queimar tudo. Então eu tinha um pouco de medo, né? Quer dizer, não é assim, as coisas não são assim, né? Então, logicamente, que algumas coisas a gente tem que rever. Ah, mas e essa questão de mundos em formação? Aqui não está bem. Quando ele diz isso está certo, ele não especifica exatamente o que está certo naquela pergunta. Tem vários itens ali na pergunta. Ele não especifica o que está certo. E até hoje, os cometas carregam mistérios para a ciência. Trouxe aqui também para a gente analisar, e vale a pena, porque isso é coisa da ciência, olha só. O papel dos cometas na origem da vida era apenas teórico. Era teórico, isso é agora, é de agora, tá? Uma equipe de cientistas, da qual faz parte a astrobióloga portuguesa Zita Martins, obteve agora a primeira confirmação experimental da teoria. Nem se concretizou nada. Como que a gente queria que em 1857 as coisas já estivessem concluídas? Então tá lá, ó, Zita Martins gosta de salientar que ao passo que habitualmente os impactos de cometas estão associados à destruição da vida, como no caso da extinção dos dinossauros, os novos resultados mostram que também contribuíram para a síntese dos blocos fundamentais da vida. Isso também pode estar lá mundos em forma de crescimento, de formação, não quer dizer que eles se transformariam em mundos, mas eles estariam contribuindo para mundos em vias de formação. E foi o que realmente a ciência, o que realmente a ciência está descobrindo isso agora, né? Os novos resultados mostram que também contribuíram para a síntese dos blocos fundamentais da vida. Todavia, dos aminoácidos à vida, ainda faltam muitas peças para conseguirmos ver o quebra-cabeça completo. Faz notar a cientista com critério. Como próximo passo, a equipe tenciona tentar ver se é possível formar moléculas mais complexas, tais como proteínas, dos impactos, bem como os componentes do ADN, a molécula que contém o patrimônio genético dos seres vivos. Olha aí, né? Como é que se atira pedras? Mas depois veio a Gênese, que está um passo à frente dessas outras obras, e deixa bem claro que os cometas não são mundos em forma de criação, não são mundos. E deixa bem claro, por causa da dúvida que foi gerada ali. Mas, de certa forma, eles contribuem para a vida nos mundos que estão em formação. Então, são olhos atentos para ver essas coisas antes de ficar atirando pedras. Então, essas coisas, como eu disse, não interessa quem falou, quem deixou de falar. Estamos defendendo Kardec com todas as forças. Ah, mas ele é adepto da geração espontânea. Está na Gênese isso. Sim. Como que essa vida surgiu na Terra lá atrás, quando os gases se fundiram? Aquilo foi ou não foi uma geração espontânea dos primeiros seres, dos zoófitos lá atrás? Kardec nunca defendeu geração espontânea agora, dos seres como se apresentam atualmente. E falar que Kardec defendia esse tipo de geração espontânea é duvidar da inteligência daquele homem, né?
fantástico, daquela inteligência fantástica. Então, quando ele dizia que a geração espontânea era algo provável, que isso também está aqui na gente, vocês quando lerem, vocês vão encontrar, ela falou assim, mas ele está maluco? Não, lá no início, né, quando esses gases se formaram, o metano, que os cometas carregam também, gás carbônico, né? Tudo isso aí, na época em que a Terra estava se formando, os atritos com os raios, com a eletricidade, isso tudo foi fazendo que a vida acontecesse, né? Então, isso lá atrás foi geração espontânea. Os seres não vão viver espontaneamente hoje, né? Sem ter uma mãe, um pai, como se apresentam hoje. Mas isso lá no início não foi assim. Né? Lá no início foi bem diferente. A vida não estava arrumada na Terra ainda. Então, houve sim atritos, né, com os raios, com os gases, com o metano, com tantos outros, com o dióxido de carbono carregado pelos cometas. Então, isso tudo a pessoa vai atacando o outro sem buscar na própria ciência o que. Por isso que Kardec falou, há necessidade de se unir à ciência, a ciência, a religião e a filosofia para se entender todo esse universo. Então, quando a gente fala que eles falam aqui, né, na introdução, que a Gênese realmente ela está um passo à frente, ela está nesse sentido, ela vai desfazendo algumas dúvidas que vão ficando, né? Então, apesar da parte que toca a atividade humana, na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos. Então, veja bem, ela não foi ditada, mas a iniciativa foi deles. Tanto que ela coroa a codificação, né? Ela vai fechando, ela fecha a codificação. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, seria apenas a doutrina de um espírito e apenas teria o valor da opinião pessoal. Isso aqui... mas quem ditou uranografia foi Galileu. Tá, foi Galileu. Aqui, a parte que fala da uranografia, das forças, né, dos planetas, foi Galileu. Galileu que desencarnou 200 anos aí antes da doutrina, né? Desse livro aqui. Então, realmente, foi ele. Ele assinou. Tem alguma prova ali que foi ele que elaborou tudo? Não, ele apenas assinou. Isso não quer dizer que não tenha a concordância dos outros espíritos. Não quer dizer isso. Né? Então, a interpretação conta nessas coisas. Né? Como eu vejo a Gênese ser mal falada, as pessoas às vezes até me ligam, mas você já viu isso aqui? Kardec estava maluco. Eu falei, procura dar uma olhadinha melhor, com os olhos mais científicos, busca na ciência, vai achar. Né? Vai achar a resposta. E quando não tem, é porque ela foi adulterada de alguma forma, como a gente vai ver aqui uma outra coisa, uma outra assim, mexida aqui, mortal também dentro da Gênese, né? Então, apesar disso tudo, ela foi feita com a concordância dos espíritos. De outra forma, seria apenas a doutrina de um, né? Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina e a condição mesma da sua existência. Essa obra foi a que encerrou a codificação do Espiritismo e foi elaborada com os mesmos escrúpulos, isso é, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, mas não com os mesmos métodos. O que Kardec fez com a Gênese? Qual o método utilizado na Gênese? O método da hipótese. Alguém aqui já assistiu a série do House? Daquele médico, House? Alguém já viu essa série? Ele usa o método que House usa naquela série, com os seus assistentes. Ele é um médico e aparecem lá no hospital casos difíceis de diagnosticar, de tratar. Então, ele, junto com a sua equipe de assistentes, ele vai também descobrindo a partir das conjecturas feitas pelos assistentes, né? Mas ele
mesmo quando ele já sabe, ele deixa para ver o que vai acontecer. Aí ele pergunta, o que você acha que é? Aí um assistente fala, é isso. Aí outros dizem, ele só fica na coordenação. Ah, não pode ser por causa disso, disso e disso. Um exemplo, falei até sobre, acho que foi terça, não sei. Eu chego e digo assim, isto aqui é de madeira. Aí a Ângela fala, ah, não, isso é de vidro. Eu digo, não, é de madeira. Ela diz, não, isso é de vidro. Por que que é de vidro? Por que que não é de madeira? Não é de madeira porque se eu jogar no chão, quebra. Se fosse de madeira, não ia quebrar. Então, são hipóteses. E a pessoa vai fazendo, bom, por que que uma doença, né? A pessoa está com uma dor nas costas. Por que que não pode ser uma pneumonia? Ah, porque ela não está com dor ao respirar, ou por causa disso ou daquilo. Então, vão se juntando sintomas que determinada doença diagnosticada teria que ter. E se ela não reúne aquele conjunto de sintomas, não é aquilo. Vamos buscar outra coisa. Esse é o método hipotético. É uma hipótese. Ah, fulano está com pneumonia. É uma hipótese. Vamos ver se é. Né? Antes de fazer lá os exames. Por causa disso, 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 não pode ser. Ou por causa disso, 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 pode. Então, Kardec usou esse método. Tanto que se vocês, na hora que vocês forem estudar, vocês vão ver lá instinto e inteligência. Kardec não conclui o que é instinto, o que é inteligência. Ele não faz essa conclusão. Kardec diz mesmo, nenhuma, todas elas são hipotéticas. E na introdução, aqui é dito assim, ó, esta obra foi que encerrou a codificação e ela tem o caráter essencial de qualquer revelação é falar a verdade, e qualquer revelação divina, toda revelação eivada de erros é sujeita a modificação, não pode emanar de Deus, mas naquilo que se atesta e não naquilo que se abre para as descobertas da ciência, né? E ele diz aqui assim, ó, como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. E ao Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Aí vem aqui, no finalzinho, que não dá para a gente abordar tudo isso aí, né? Vem assim aqui, ó. Os espíritos se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. O Espiritismo veio preencher o vácuo aberto pela incredulidade, levantar os ânimos abatidos pela dúvida ou pela perspectiva do nada e imprimir a todas as coisas a sua razão de ser. Com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos espargem, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade, a caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. Ele faz por convicção o que fazia unicamente por dever. Então, aqui, nessa introdução, eles explicam muito bem essa situação. Inclusive, eu estou até tentando achar aqui onde que está dentro dessa introdução o caráter hipotético da doutrina espírita, que isso é importante, porque não sou eu que digo isso, foi Kardec. Kardec que disse, olha, acontece com esta a mesma coisa, com a obra, os mesmos escrúpulos e cuidados, né? A mesma coisa que sucedeu com as outras. Por motivos semelhantes, dá-la como complementos às precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias hipotéticas, está escrito na introdução isso. Porque quando eu fui falar isso com uma pessoa, né, que frequenta um outro centro, que veio perguntar, falar assim, porque Kardec falou assim, olha só, a gênese é hipotética. Você não percebeu isso. Não, porque ele não define as coisas. Ela é hipotética. Da onde você tirou isso? De onde você tirou essa ideia maluca que a gênese é hipotética? Eu falei, da introdução dela.
da introdução da Gênesis. Ah, mas isso não está lá. Ah, tá. Tá sim. Até onde eu sei ler, tá. Então tá aqui, ó. Acontece com esta a mesma coisa, e assim podemos, por motivos semelhantes, dá-la como complemento às precedentes, com exceção, todavia, de algumas teorias hipotéticas, olha aí, que tivemos o cuidado de indicar como tais. Agora, nas novas, nas edições depois da quarta, essa indicação é mal feita. Nem sempre tem, porque não era conveniente para poder falar, né? Que tivemos cuidado de indicar como tais e que não devem, olha, não devem, está escrito aqui, e que não devem ser consideradas senão como opiniões pessoais, até que sejam confirmadas ou contraditadas, a fim de não fazer pesar sua responsabilidade sobre a doutrina. Olha, está aqui, não sou eu que digo isso. Da onde eu tirei isso? Eu tirei isso daqui. Ah, mas como é que... Não lê a introdução, né? Gente, tem que ler, né? A introdução. Então, Kardec deixa claro que a maioria hipótese, aqui ele disse, tivemos o cuidado de identificar quais eram as hipóteses. Mas eu já procurei e tem coisas hipotéticas que não estão indicadas. Porque na tradução, alguém achou que não deveria botar. Quem não interessa, não sei porquê, e não estou aqui para julgar. Mas a Gênesis foi, em alguns pontos, adulterada, sim. Querem outro, que não vai dar para a gente abordar tudo? Esse eu faço questão de falar. Alguém aqui já procurou o desaparecimento do corpo de Jesus? O que a Gênesis fala sobre a desaparição, está escrito desaparição, não tem problema, é igual, do corpo de Jesus. Alguém já procurou isso lá, na Gênesis? Quem procurou não achou. Achou o item. Desaparecimento do corpo de Jesus. Está aqui, ó. No capítulo 15, os milagres do Evangelho. Então, aqui fala superioridade, natureza de Jesus, os milagres, prodígios, na morte de Jesus, tudo aquilo, vai explicando, e a Gênesis explica tudo isso. A Gênesis fecha com sinais dos tempos, né? É maravilhoso, leiam isso aí foi ditado pelos Espíritos, não é hipotético não, tá? A última parte da Gênesis é maravilhosa, isso não é hipotético, isso aqui, sinais precursores, olha, maravilhoso, é muito importante, é o último capítulo da Gênesis, capítulo 18, sinais dos tempos, a geração nova. Não deixem de ler isso aqui, não. É maravilhoso isso aqui. Ensina como a Terra vai se transformar, como vai se modificar. Então, nós não vamos esperar que o corrupto agora fique bonzinho. Não vai ficar. Agora ele não vai ficar. Ele vai reencarnar e se ele não melhorar, ele vai ser banido. Mas é assim, é como limpar uma caixa d'água. Como que se limpa a caixa d'água? Suja. Né? Tá lá embaixo, agarrado aquele limo lá no fundo. Bota lá, eu vi fazer, né? Porque eu não sei não, nunca fiz, mas eu vi. É assim, bota deve ter métodos modernos, né? Esse aí é meio jurássico, mas dá certo. Bota um caninho, uma mangueirinha lá no fundo. E puxa a água, né? Vai sair aquela coisa preta, igual limpar aquário. Aquário também a gente faz assim, bota uma mangueirinha lá e vai puxando a sujeirinha toda, vai saindo. Aí vai saindo aquela sujeirinha preta, vai saindo a água, vai baixando, limpa lá, aí dá uma passadinha de pano, fica aquilo tudo sujo, deixa parar lá no fundo, deixa paradinho, vai saindo, até que a água suja sai e a nova limpa que vai entrando vai tomando conta da caixa d'água. Assim também vai ser feita a limpeza da terra. Não vamos esperar que aquela sujeira que está lá na caixa d'água vai ficar limpa, não, ela vai sair. Ela vai ser colocada para fora. Né? Assim como os espíritos renitentes no mal, nocivos ao meio social, vão sair também. Vão sair, não vão voltar para a terra, não vão reencarnar aqui, não. Isso não é hipótese, isso é ditado dos espíritos. Isso sim, está aqui, não é hipótese. Leiam isso. Mas a quem procurou lá na Gênese
A desaparição do corpo de Jesus ficou sumido igual o corpo de Jesus, porque não esclareceu nada. Quando eu li isso, eu falei, que é isso? Kardec tá doido? Ele põe um título desse e o que menos ele fala é sobre a desaparição do corpo? O que deu nisso? Falei, tá errado, tem coisa errada aí, vamos buscar. Fomos lá buscar no original, em francês. Sabe o que encontramos lá? No original em francês? Vamos ver aqui quantos itens. Ó, quantos números. Desaparecimento do corpo de Jesus. Vai do número 64 ao número 67. Podem procurar em todas as Gênesis. Vocês vão encontrar do 64 ao 67. Sabe o que eu encontrei lá no original em francês? Do 64 ao 68. Eu falei, tem coisa. Vamos buscar, né? Aí quando eu alguma coisa, claro, eu entendo, mas quem tem Google tem tudo, bota para traduzir, né? Ou então quem tem amiga que conhece bem isso, eu tenho, né? Olha, o número 67 do original da Gênesis responde o desaparecimento do corpo de Jesus com hipótese. Tá claro isso, é hipotético aquilo ali. Foi uma opinião de Kardec, é hipotético. Tá? Não foi ditado pelos espíritos, mas foi retirado das outras edições. O que aconteceu? Eles pegaram, eu até tenho ela aqui que dá para a gente ler. Eles pegaram ver se eu acho aqui, tá uma bagunça isso aqui, ó. Eles pegaram o número, a resposta para esse desaparecimento do corpo de Jesus, a resposta hipotética para isso está no número 67, mas não da edição que conhecemos, da primeira, que Kardec, quando Kardec mandou a 4ª edição para ser lançada, para ser editada, né? Kardec morreu antes dela ser editada. Aí ela ficou a critério de um grupo. E ela, de lá para cá, já veio sem isso, né? Então, não foi aqui no Brasil, não. Aqui, os tradutores cometeram erros. Mas esse grande erro aí, não foi daqui, não. Foi lá da França, né? Foi lá de trás. Então, o que eles fizeram? Tiraram o conteúdo do número 67, renumeraram o 68 de 67 e tiraram o 68. Tá? Então, olha aqui o que diz no 67, que não tem na edição que a gente tem. Tá lá, ó. Aqui se reduziu o corpo carnal. O que foi feito do corpo carnal de Jesus? É o que todo mundo quer saber com aquele título, né? Tá lá. Este é um problema cuja solução não se pode deduzir até nova ordem, exceto por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para afirmar uma convicção. Essa solução, aliás, é de uma importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos do Cristo, nem aos fatos que atestam, de uma maneira bem peremptória, sua superioridade e sua missão divina. Não pode, pois, haver mais que opiniões pessoais sobre a forma como esse desaparecimento se realizou. Opiniões que só teriam valor se fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e pelo ensino geral dos espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade dos seus ensinamentos, é porque certamente ainda não chegou o momento de fazê-lo. Lá na introdução, não lembra que eles falaram que nem tudo a gente está em condições de saber? Pois é. Ou porque ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais se poderá resolvê-la pessoalmente. Entretanto, aí vem a hipótese. Se a hipótese de um roubo clandestino for afastada, poder-se-ia encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade, que está muito bem tratado no Livro dos Médiuns, no capítulo 4º e 5º.
Então, olha só, gente, olha, não é uma resposta como a gente gostaria, a gente queria saber o que aconteceu, né? Mas, pelo menos, faz jus ao item, desaparecimento como Jesus, a hipótese de um roubo clandestino, ou então que ele tenha sido levado por conta dos transportes e da invisibilidade, que o livro dos médiuns explica muito bem sobre essa questão dos transportes. Qualquer massa pode ser transportada pelos espíritos, envolvida em fluidos que vão torná-la invisível aos olhos humanos. O livro dos médiuns explica isso lá. É só estudar e ler. Então, essa é uma das hipóteses. Isso não consta das edições da Gênese que nós conhecemos. Por quê? Não sabemos. Sabemos que as traduções recebem a influência do meio social, da política, das conveniências e de tudo mais. Por que eles retiraram isso aqui? Né? Não sei. Mas a partir da 5ª edição de A Gênese já não tem esse número. Já não tem. Foi até a 4ª e a 4ª já saiu sem. Porque a 4ª foi editada e revista por Kardec, mas ele morreu. Então, depois disso, começaram a fazer uma série de enxertos. Guilhom Ribeiro é descarado ao falar que, por causa de outras revelações, misturando, alterando as revelações dos espíritos da verdade por médiuns, né? Médiuns perturbados, que falam bobagem, que isso, né? Então, tá aí o motivo da minha não simpatia, né? Por ele com essas questões, como ele já fez com outras obras. Então, Herculano, eu confio mais, embora que eu não desculpo a FEB de jeito nenhum por deixar passar essas coisas. Porque, poxa, eu não sou nada perto daqueles grandes estudiosos do espiritismo que tem. Absolutamente nada. Né? Sou uma poeirinha no deserto de Saara perto daqueles grandes estudiosos. Como é que deixa passar uma coisa dessa da gente? Por que não pegou a original para fazer a tradução para a gente aqui? Por que não pegou lá? Por quê? Não sei, estavam coniventes, sei lá, por quê? Não entendo. Não entendo porque deixa uma tradução dessa aí. E que muda tudo. Porque do átomo ao arcanjo, porque ele mesmo começou por ser átomo, diz que o espírito vem da matéria. Isso é um absurdo, atribuir isso a Kardec. Então eu não estou aqui acusando ninguém, mas eu estou aqui defendendo Kardec, como tem outras coisas na Gênese. A hora já passou e eu tenho que encerrar. Mas olha só, no capítulo sobre uranografia, está lá, né, uma série de coisas. Mas tem erros que a ciência descobriu que... o quê? Kardec falou que não tinha satélite em Marte. E por um acaso tem? Tem. Demos e probos. Quem diz que é deles? Nem a ciência sabe que se é dele ou não. A última descoberta agora diz que não é. Porque os satélites têm que ter a constituição do planeta. E aqueles satélitezinhos minúsculos de Marte não tem. Então, a última descoberta agora é que ele tenha atraído para sua órbita um pedaço lá de alguma coisa lá no espaço, que não tem nada a ver com ele. Então, Kardec estava errado quando disse que não tinha? Não tem mesmo. Mas tinha... Não tinha, não. Apareceram 2 lá, mas não são de Marte. Isso a ciência agora já está chegando a essa conclusão. Está chegando a essa conclusão. Outra coisa importantíssima aqui, que vale a pena para quando vocês forem ler, atentarem para isso: eterna sucessão dos mundos. Olha o que diz aqui. Sabíamos já que essas leis presidem a história do cosmos. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros. As estrelas morrem, os astros são atraídos para o buraco negro. Então, olha só, pois a morte não é somente uma metamorfose do ser vivente, mas ainda uma transformação da matéria inanimada. E se é verdadeiro dizer-se, no sentido literal, que a vida só é acessível como contrafração da morte, também é justo acrescentar que a substância deve ser necessariamente suportar as transformações inerentes à sua constituição.
Esses elementos vão voltar à massa, ó, vão presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos para entregá-los ao laboratório de uma potência geratriz, extraem certas condições da estabilidade geral. Esses elementos, olha só, vão voltar a essa massa comum de éter para se assimilar a outros corpos ou para regenerar outros sóis. E essa morte não será um acontecimento inútil a esta terra, se no caso fosse a terra, né? Nem as suas irmãs. Ela renovará em outras regiões, outras criações de natureza diferente, e ali onde sistemas de mundos se tenham desvanecido, renascerá logo um novo canteiro de flores, mais brilhantes e mais perfumado. Aqui eles usam centro de atração dos astros. O que é isso? Descoberto hoje, buraco negro. O centro de atração dos astros para a renovação, para que sejam devolvidos ao espaço. Está na Gênesis isso aqui. É uma obra maravilhosa, não tem erro, Kardec não errou, né? Kardec foi vítima de más intenções de tradutores sem éticas e desonestos. Né? É isso, porque um tradutor, ele não basta conhecer língua, não basta conhecer o idioma, ele tem que ter ética. Porque se ele não tiver ética, não adianta nada o que ele sabe. Porque se ele adulterar o que foi escrito pelo autor, já não merece a nossa consideração. Né? Então agora eu vou ter preocupação em ler a Gênesis. Não tenho. Por quê? Porque nós temos uma razão, nós temos um livro dos espíritos para nos auxiliar, para nos ajudar a descobrir os charlatães, que não, com certeza, não foi Kardec. Então, a uranografia, tem erros. Não, olha só, a uranografia foi ditada, só para encerrar rapidinho, a uranografia foi ditada por Galileu, com certeza, com o aval dos outros espíritos, e quem recebeu essas comunicações foi Camille Flammarion. Então, era um mestre ditando para outro mestre psicografar, que ele era um astrônomo renomado na época. Então, Camille, por que Camille foi escolhido para isso? Porque Camille não deixaria passar nada que pudesse comprometer a ciência da época também. Então, não é erro de Kardec, nem de Galileu. Né? Galileu é um espírito lúcido, era na Terra e continuou seu trabalho no além. E Camille, altamente conhecedor da época, né, da ciência na época, sabia perfeitamente o que ele podia passar, o que ele não podia passar, e foi uma recomendação de Kardec: tudo deve ser colocado à luz da razão e da ciência. Então, estudemos sim a Gênesis, é uma obra maravilhosa, a parte de fluidos, a parte final, Sinais dos Tempos, a Nova Geração, é uma obra incrível, merece o nosso olhar, mas muito cuidado com isso. Não vamos confundir opinião pessoal com hipótese e com ditado dos espíritos. Por isso é que as pessoas acham a Gênesis difícil, porque ela exige de nós esse trabalho, essa atenção, né, com a obra. Mas é uma obra incrível, está à frente das outras nesse sentido. Deixa bem claro aqui na questão dos cometas, vocês vão ver que o cometa não é mundo em forma de criação, mas ele, como vimos, quando ele diz que você está certo, condensação da matéria, porque ali não disse qual era o item que Kardec estava certo na pergunta, né? E hoje está sendo provado que ele realmente contribui para que a vida recomece nos planetas em formação. Né? Tem muita coisa que a gente poderia falar, eu ficaria falando até ano que vem aqui sobre a Gênesis, que é uma paixão, né? Mas não dá. Vocês não merecem isso e a gente tem que respeitar o tempo. Muita paz para todos. Continuem estudando o Espiritismo. Não desanimem por causa de tradutores desonestos e sem ética, porque se tiverem dúvida, busquem a obra em francês, busquem o conteúdo original, põe lá no Google para traduzir. Né? Quem não sabe, ou como eu que não sei, né? Mas vamos prestar muita atenção, porque não vamos crucificar Kardec, essa figura maravilhosa que foi há milênios preparado para esse trabalho grandioso aqui na Terra, nos trazendo esse presente que é a codificação espírita. Muita paz para todos.